Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. A Rádio Acadêmica apresenta programa Diz Solução. O prefixo diz, de origem grega e latina, pode significar negação, separação, contrariedade, dificuldade, mas também dois. E isso muda tudo. Porque agora precisamos de mais discussão, mais diálogo, mais reflexão. Afinal, tem ou não tem solução? A cada encontro, 2 convidados para tratar de assuntos diversos, polêmicos, atuais, candentes. Diz Solução. Apresentação: Professor Christian Tadeu Giliotti. Boa noite, caras e caros ouvintes da Rádio Acadêmica. Boa noite a todas as nossas telespectadoras e espectadores do canal do YouTube e do Facebook. E nós estamos aqui com mais um programa de solução, cujo tema hoje é ensino remoto, precarização do trabalho docente e pandemia. Nós temos 2 convidados que são professores e que estudam a temática da educação. Um deles é o Araré Carvalho, doutor pela Unesp de Marília, membro da RET, que é a Rede de Estudos do Trabalho. O Araré, ele pesquisa a precarização do trabalho docente, é colunista do blog Legislativo, que é um blog do Estadão, e professor do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos e da Faculdade de Medicina de Rio Preto, a FACERES. Também estamos com o professor Silvio Carneiro. Professor Silvio, doutor em filosofia, professor da Universidade Federal do ABC, que coordena o grupo Extimidades, Teoria Crítica desde o Sul Global. O Silvio é bastante ativo também como Araré, ele participa do grupo de trabalho Filosofar e Ensinar a Filosofar, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, e integra a Rede Escola Pública e Universidade, a REPU, e o grupo de pesquisa Direito à Educação, Políticas Educacionais e Escola, que é o DIEP, da Federal do ABC também. Eu agradeço bastante, Silvio e Araré, a presença de vocês. Tenho certeza que vocês vão contribuir muito com esse debate, principalmente nesse momento de extrema indefinição. A gente sabe que existem muitas universidades privadas que adotaram o ensino remoto de uma forma quase que imediata. Algumas universidades e instituições públicas de ensino um pouco ainda divididas, algumas já adotaram, outras estudam como adotar, outras já rechaçaram por enquanto essa alternativa, e acho que é um tema muito, muito importante para toda a comunidade acadêmica, mas também para toda a população. Afinal de contas, a gente está falando de um direito social, um direito fundamental, que é o direito à educação. Peço aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores que, caso estejam vendo pelo Facebook ou pelo YouTube, que curtam o canal, se inscrevam no canal, é muito importante, compartilhem, né, esse programa. Para nós é fundamental que bastante gente veja os nossos debates aqui, e caso você esteja ouvindo pela rádio, também compartilhe o link. É muito importante a nossa organização e a nossa expansão em termos de circulação de ideias, de um debate crítico, tá? Vou começar, então, pedindo para o Silvinho abrir o nosso primeiro bloco, citando antes que o Silvio ele acaba de publicar um artigo bastante interessante, um artigo que eu diria fundamental nesse momento. Eu acho que é o espírito do nosso debate hoje. O título do artigo é hora de falar da educação como bem público. Esse artigo saiu no Le Monde Diplomatique Brasil, né? E também o Silvio, como membro da REPU, participou, né, da confecção de uma importante nota que serve para contribuir aí todas as instituições que estão debatendo
em todos os segmentos, estudantes, técnicos, docentes, a questão do ensino não presencial, né? E os efeitos disso, ainda mais essa conjuntura tão conturbada que a gente vive. O título dessa nota é O Ensino Não Presencial e o Aumento das Desigualdades Educacionais. Ninguém pode ser excluído. Então, Silvio, já de antemão parabenizo pela iniciativa, as duas publicações muito importantes. E aí eu passo a palavra para você falar um pouco para a gente dos temas que você aborda nesses artigos e da maneira como você está enxergando esse problema da educação, especialmente educação pública, seja no nível básico, no nível superior, diante da pandemia, né? A gente está falando de uma pandemia que atingiu níveis estratosféricos no Brasil e está só no começo. Então, esse cenário de que, bom, as escolas não têm como fazer o ensino presencial, no entanto, agora vem toda uma imposição, quase que uma imposição, uma pressão pelo ensino não presencial. Então, gostaria que você falasse para nós, nesse primeiro bloco, a respeito disso. Tá bom? Bem, boa noite, então, a ele e Christian. É uma ótima oportunidade a gente estar aqui discutindo, acho que é um momento importante, né? A gente já teve uma boa vitória hoje, né, sobre a suspensão do calendário do Enem. Então, mais do que nunca é interessante a gente entender por que todas essas discussões culminam, né, em grandes lutas que a gente vai ter que fazer agora na educação. Então, um prazerzão falar sobre isso. Eu acho que hoje a gente saiu junto com a nota da REPU, né, que é a Rede Escola Pública e Universidade, e o GEPUD, né, que é um grupo de trabalho de escolas em gestão democrática, né, com professores e diretores das escolas aqui de São Paulo, né, da cidade, e de Mauá, Guarulhos, enfim. É um grupo bem interessante também. E nessa nota a gente está criando aqui um alerta, né, sobre a situação que numa condição de pandemia, como a gente está vivendo agora, o que as pessoas estão, como que o sistema de educação, né, tem sido mobilizado e o que isso tem gerado na vida das famílias, na vida dos estudantes, que estão agora sob uma condição de isolamento social e de proteção contra essa pandemia, né? Então, acho que a gente pode partir um pouco por aí, né? Talvez recuperar um pouco o histórico dessa discussão, que eu diria que não é só de hoje, né? É um histórico que vem já desde a reforma do ensino médio, mas eu não vou me deter assim há tanto tempo, assim, né? Porque é pouco tempo, mas aconteceu tanta coisa que acho que a gente pode tocar em algumas questões, né? Sobre isso, é interessante notar como que o ensino à distância tem assumido um papel, né, e com algumas legislações novas de 2017, por exemplo, que passa a regulamentar o ensino à distância e tudo mais, e sob uma grande pressão, né, das empresas, né, que produzem esses tipos de materiais didáticos, né. Em geral, quando a gente discute essa questão do ensino à distância, só para contextualizar também, é interessante notar assim, que parece que quem é contra esse ensino remoto, ou como eles têm chamado, né, para não chamar de ensino à distância, ou quem é contra o ensino à distância nessa situação de pandemia e tal, parece que é contra a tecnologia, e eu acho que a questão não é essa. Isso é interessante a gente começar a pensar um pouco sobre isso, né. Eu acho que a questão é outra, né? Eu acho que a questão está no que fazer com essa tecnologia. E aí, numa situação como essa, de pandemia, isolamento e tal, é importante notar, então, alguns passos que foram dados, né, pelo poder público, isso tanto no nível federal quanto no nível estadual, aqui de São Paulo, para perceber algumas passagens nesse movimento, né, da incorporação do ensino remoto. Então, a primeira passagem, eu acho que mais chamou a atenção, foi uma medida provisória que aconteceu no 1º de abril, né, não é piada, mas aconteceu lá,
que é a 934 de 2020, em que você tem uma retirada de uma obrigatoriedade prevista na lei de diretrizes e bases, né, na lei que organiza a educação nacional aqui no país, né, que mantém os 800 horas, né, mínimas de aulas, né, lecionadas, mas retira a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, o que significa, então, que essas horas podem ser contabilizadas de diversas formas, né? Não necessariamente ter o dia a dia letivo nas escolas, né? E isso pode gerar, isso é interessante, eu acho que até o Arari vai falar um pouco sobre isso, né? Como que isso gera uma espécie de caos na própria composição do trabalho do professor mesmo, né? O que significa você ser professor? E isso eu acho que é um dado muito interessante, né? Porque a definição do trabalho do professor nunca é posta de uma maneira tão clara, né? Muita gente com essa cabeça de tempo do trabalho, que é um tempo do trabalho capitalista, né, que a gente tem que bater cartão e tal, acredita que o trabalho do professor é aquele trabalho que é contabilizado por horas, né? Só que para você mobilizar uma hora de aula, ou para a gente estar aqui falando, por exemplo, sobre isso, a quantidade de horas que a gente toma para organizar os conhecimentos, pensar metodologias, pensar nos nossos alunos, né? Pensar como que a gente vai avaliar esses alunos e coisa e tal, bem, é uma dimensão que é quase incontável, né? Isso e no caso do ensino à distância, dá a impressão que a gente pode contabilizar esse tempo de trabalho pela quantidade de horas que a gente tem, por exemplo, numa live. Se eu estou aqui falando durante 20 minutos, eu vou ter ali 20 horas de trabalho concluídos, mas a gente sabe muito bem que não é bem isso, né? Como eu disse, tem todo um background para produzir isso que a gente está falando, né? Então, essa foi a primeira medida provisória, né, em 1º de abril, que destituiu, então, os 200 dias letivos e manteve as 800 horas mínimas, né. Isso gerou, nas diversas redes de ensino, muita discussão, né, o que fazer e tal, e lá pelo dia 27 de abril, a Secretaria da Educação de São Paulo lança o programa Aprender em Casa, né. Com esse programa, basicamente, ele tenta suprir o afastamento dos alunos nas escolas, né? E através de aplicativos que vão ser disponibilizados gratuitamente nos celulares dos alunos, através de programas de TV também, porque é bom lembrar, né, o acesso à internet no país é muito pequeno, né? Quase a gente teve agora o caso, né, denunciado aí pela Folha, de que metade dos estudantes que estavam acompanhando os programas do Estado não tinham acesso à internet. Então, como que eles podem acompanhar o aplicativo sem ter acesso à internet, né? Vários problemas, então, estão surgindo nesse sentido, né? E a nota da Repu tenta apresentar isso, né? O secretário, recentemente, colocou a questão de que, ora, a gente não está conseguindo, para os alunos que não têm acesso à internet, eles têm duas saídas. Uma delas é a TV, né? E aí ele disponibilizou um canal específico com aulas para os alunos, né, as mesmas aulas que a gente consegue encontrar no Facebook, pelo Centro de Mídia de Educação de São Paulo, e através de entrega de materiais, né. Isso é bem interessante pensar o seguinte, como que eles estão concebendo isso e qual é a realidade da efetivação desse projeto, né. Porque para o governo do Estado, né, ou mesmo para o MEC, ou para o Conselho Nacional de Educação, a partir do momento que a gente teve a Base Nacional Curricular Comum, e por isso que foi importante eu falar no início sobre
as reformas da educação e tudo mais, a partir do momento que teve essa Base Nacional Curricular Comum, você tem como mensurar o que foi dado para os alunos. Se você for acompanhar as aulas do Conselho de Mídia, do Centro de Mídias de São Paulo, está lá, qual habilidade essa aula é referente, porque, afinal de contas, você tem lá um documento como a Base Nacional Curricular, que dá suporte a isso, né? Isso é interessante de pensar, né? Como que o conteúdo das aulas, né, estão sendo pensados e baseados nessa Base Nacional Curricular, que deveria ser um documento de orientação e que acaba sendo, na verdade, uma espécie de padrão de ensino para os professores, né? Isso implica uma coisa muito curiosa, né? Porque basta qualquer professor, no centro de mídia, por exemplo, quem dá aula são professores previamente selecionados, né, pelo governo, né, não é o professor que estava acompanhando o aluno na escola, mas é um outro professor, e o professor, ele, que está na escola com o aluno, ele tem que dar as tarefas relativas às habilidades, muitas vezes relativas às habilidades que são dadas no programa do currículo paulista, né? Veja, isso é muito interessante, porque uma das questões que foram levantadas, né, pelo Conselho Nacional de Educação, a partir disso, é um estudo que vem da OCDE, né, que é uma organização do comércio mundial, né, um estudo que diria o seguinte: as habilidades e competências, se elas não forem constantes na vida dos alunos, elas se perdem. E aí eu já começo a provocar um pouco. O que significa você ensinar alguma coisa que vai ser perdida, né? Qual que é o significado disso, né? Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso, né? Há uma dupla necessidade nesse processo de manutenção dessas políticas curriculares, né? Que é uma coisa que eu também venho estudando com a Repu, de duas maneiras, né? O currículo, ele acaba virando não um processo em que a experiência do aluno de aprendizagem e de educação como um todo, né, passa a ser visto como um processo mais amplo, mas não, é muito mais como que aquela habilidade se encaixa na experiência daquele aluno, né? Há uma espécie de controle, inclusive, portanto, do que o professor vai dar de acordo com com aquela grade ou com aquele menu de habilidades e competências que estão ali circunscritos na Base Nacional Curricular, né? Isso dá suporte, então, para o governo criar uma plataforma, né, com aplicativos em que ele vai dizer, olha, se são essas as habilidades previstas, né, a gente pode montar, então, uma aula X para isso, uma aula Y para aquilo, e por aí vai. Criar uma espécie de grade curricular em que ele pode seguir uma sequência, né. O problema cada escola, né, estava seguindo um ritmo, a relação que o professor tem com o aluno, né, acompanha cada dificuldade de cada um dos alunos, né. E isso é muito interessante notar, porque a presença dos professores, ela é uma presença fundamental, porque não basta só você ter televisão, aplicativo e entregar material nas escolas, se não tiver alguém, né, no ensino médio, no ensino fundamental, que oriente esse aluno a usar esses materiais, que pense com esses alunos os materiais, né? E esse é um grande problema. Isso coloca um dilema nesse processo, porque se fala assim, então o que a gente vai fazer? Porque o professor não pode acompanhar o aluno, né? Ele tem que ficar isolado também, o professor, mas a gente tem essa possibilidade online de distribuir, arranjar os alunos e arranjar conteúdos com os alunos. A gente vai deixar de ter contato com os alunos e tudo mais, né? E aí é outro dilema que é interessante, porque coloca uma coisa do tipo, porque uma das coisas que a gente levanta, só para ampliar ainda mais essa questão,
Bem, a capacidade que esse processo tem de aprofundar as desigualdades que a gente sabe já existem na vida do estudante, né, no campo educacional, né. Nem preciso ir longe, basta usar os índices mesmo que o governo traz, né, o PISA e tal, para entender que existe uma desigualdade enorme, né, um fosso profundo na educação. E aí, um dado que eu acho que é importante da gente colocar é um pouco isso, né? O papel do professor, bem, a questão então, desculpa, só para organizar melhor a ideia, a questão então se coloca no seguinte sentido: é melhor a gente aprofundar essa desigualdade, não fazer nada, ou recolher apenas alguns estudantes, né, os que podem, e depois a gente vê o que acontece com aqueles que, enfim, porventura não puderam ter acesso aos materiais, que a gente não conseguiu, né. Eu fico brincando que é a estratégia do Em Busca do Soldado Ryan, né, que é aquele soldado perdido que depois a infantaria tem que ir atrás. Enfim, um dos problemas, então, é um pouco esse, né, e eu acho que aí o Harari vai falar melhor, sobretudo da perspectiva da escola privada, mas eu acho que é muito parecido com o que está acontecendo aqui, é a sobrecarga do trabalho do professor, né, que está ali. Eu brinco, na verdade eu falo quase sério nesse sentido, né, fazendo uma analogia com o que está acontecendo nos hospitais, o professor é o enfermeiro, né, aquele que está ali ajudando o paciente no momento mais duro dele, né, fazendo todos os procedimentos e colocando a si mesmo num risco ainda maior, né. O professor é aquele, porque os relatos que eu tenho recebido dos professores os alunos eles estão meio que perdidos nesse mar de informação da internet, né. Então, eles mesmos é que têm que ajudar os alunos a se organizar nessa nova maneira. Outro ponto que eu acho importante, né, é a quantidade de trabalho que esse professor vai ter, porque ele tem que organizar os materiais, ele tem que pensar como que ele vai organizar uma sala de aula. É verdade uma coisa que o governo do estado está fazendo uma série de tentativas e erros, né? É uma coisa que é nova para todos e tal, então é interessante a gente pensar um pouco também sobre esse prisma, né? Só que eu acho que um dos maiores problemas, é um problema que é recorrente nas políticas educacionais do estado, que é não se conversa com o professor, né? Não tem um planejamento com a escola. É como se a escola não existisse. Bastava colocar uma plataforma que vai funcionar para todo mundo, que a gente viu não funciona, né? Que vai entrar em contato com essa realidade. Só que eles perdem o mediador principal, que é a escola, que é onde essa criança está, né? E é um trabalho que a secretaria teria que fazer, né? Que é um pouco esse. Como é que está sendo feito? Qual é o ponto à frente de trabalho nas escolas? Uma experiência, por exemplo, diferente do que está acontecendo em São Paulo é o que está acontecendo em Belo Horizonte, né? Até agora, as escolas elas não voltaram às atividades, né? Saiu hoje uma matéria a respeito disso, da secretária de Educação, falando um pouco sobre isso, sobre essa experiência, né? Porque, na verdade, vem essa história, né? Parece que a gente tem que dar conta de tudo agora, né? Como se os alunos não parassem, se os alunos parassem, desculpa, eles perderiam as habilidades e competências. É como se os alunos parassem, eles não tivessem experiências para relatar, como se os alunos parassem, a vida que ele tem não fizesse nenhum sentido para ele aprender com ela, né? Escrevi um artigo sobre isso, né? O vivendo ou aprendendo, parece que é um pouco essa. E aqui eu coloco o segundo ponto da minha discussão, que é um pouco isso, né? É um debate mais difícil, eu acho, de fazer, porque parece meio abstrato demais, mas eu acho que é importante a gente pensar, porque se trata do que é esse professor, né? Tem um autor que eu gosto muito, que se chama Gert Biesta. Ele escreveu um livro sobre que ele faz uma crítica de um discurso muito recorrente,
no meio educacional, que é essa de direitos à aprendizagem, que novamente foi reforçado na Base Nacional Curricular, né? Quando uma das lives que eu vi, por exemplo, só para vocês verem o potencial disso, né, com uma dessas grandes polos de empresas que trabalham com educação, né, e o Conselho Nacional e outros representantes de educação, nessa live, só uma pessoa falou o termo direito à educação, né? As outras todas falaram direito à aprendizagem. E isso é uma inversão que a gente tem que tomar muita atenção, porque se trata de uma inversão dos parâmetros de educação, né? Educação e aprendizagem, aparentemente, não parecem opostos. De fato, eles não são, de uma maneira direta, né? O indivíduo aprende. Mas a educação, ela tem um outro polo, né? Que é o polo que vem com a educação, com contextos culturais, com relações de afeto, enfim, com todas essas dinâmicas, né, que hoje cada vez mais têm sido reduzidas à discussão, por exemplo, das habilidades socioemocionais, né, porque afinal de contas a pessoa fica tão vidrada, né, e treinada, eu diria, nas habilidades e competências básicas que parece que o currículo paulista tem indicado um pouco isso. Esqueceram de falar que a pessoa é um ser humano, né? Que ela precisa ter um projeto de vida e tal. Aí eles colocam um objeto de estudo novo, que é esse projeto de vida, para tentar suprir esse déficit, né? Só que, na verdade, é como se a ciência não pudesse pensar a vida, como se na filosofia a gente não pudesse pensar a vida, como se na língua portuguesa ou na matemática a experiência não estivesse conectada com isso, né? Novamente, a gente está voltando praticamente para um conteudismo, né? Que uma educação bancária, basicamente agora numa nova roupagem, né? Que é a roupagem das habilidades e competências. Ora, isso que eu estou chamando de aprendificação, ou de direito à aprendizagem, que não tem nada a ver com a discussão do que é educação, né? É como se, é muito interessante notar isso nos ímpetos, né, de tentar resolver o problema. Um dos ímpetos é a gente precisa dar conta dessas atividades dos alunos, como se a própria realidade que o aluno está inserido não pudesse ser um reflexo dessa experiência. Então, por exemplo, na cozinha, a gente pode aprender N coisas de matemática, química, português e tudo mais. Por que não aproveitar essa experiência, né? A meu ver, um dado importante é a capacidade que essas políticas de educacionais tiveram de muitos anos, né, e que culmina agora, de tornar a escola praticamente separada da vida do aluno, né? E aí fica difícil, né, quando você precisa, numa situação como essa, de reconectar a escola com a vida do aluno, de pensar práticas no próprio cotidiano do aluno, numa situação de isolamento em que se pudesse, enfim, experimentar isso. Uma outra coisa que é muito importante, e aqui vai o poder da nota, eu acho, é tentar bloquear todas as avaliações que remetam à nota. Tem sido muito interessante notar isso, porque uma das avaliações principais, que é a APP, agora não vou me lembrar direito o nome, né, ela vai ser aplicada, é uma avaliação para saber o conhecimento, né, avaliar os conhecimentos de português e matemática do aluno. Mas continua uma série de... eu ainda não vi nenhum, por exemplo, uma discussão sobre o que vai acontecer com o SARESP, que é uma prova fundamental aqui no estado de São Paulo, né? Em outras palavras, né, esse ritual da avaliação se continua como se nada acontecesse, e por isso o Enem, né, apareceu agora. Talvez com a discussão do adiamento do Enem, venha aí uma outra discussão mais profunda, que é essa discussão do que fazer. A gente está lançando aqui uma hashtag que é o sem aula, sem nota, né? Tem muitos alunos que vão ficar sem nota durante esse período. E qual é o problema disso, né? Por que isso é um problema? Do ponto de vista do aprendizado, é um baita problema,
né, do ponto de vista desse direito à aprendizagem, porque como que eu vou metrificar os meus alunos? Mas do ponto de vista do direito à educação, não. Bem, e aí, vou finalizando também aqui já a minha fala, né, um ponto que eu acho que é importante é sobre essas decisões que se tem sobre tecnologias que a gente vai usar, sobre o problema em si, não é a tecnologia, eu diria, né? É muito interessante que a gente possa usar esses canais e que hajam canais interessantes para aprendizagem e tal. No entanto, o problema é, ao usar essa tecnologia, a gente vai produzir desigualdades. Mas eu diria que existe uma coisa pior do que a desigualdade, né, que é um efeito colateral e próximo dessa discussão, né, porque para muitos, como eu disse para vocês, né, para o Conselho Nacional de Educação, eles falaram e daí, né, ela falou, desigualdades, a Maria Helena, né, Guimarães de Castro chegou a essa frase, assim, desigualdade sempre vai acontecer, a gente vai resolver agora na pandemia essa desigualdade, o que fazer, né, a gente vai perder os alunos e tal. Só que para mim isso é uma espécie de cortina de fumaça para não pensar, por exemplo, o que a gente vai fazer com um aluno que não tem acesso à internet. E aí é uma coisa muito grave, porque a gente não está produzindo só ou reproduzindo a desigualdade, mas a gente está produzindo uma discriminação. A gente está produzindo uma espécie de cidadão de segunda classe, né, entre os estudantes. Existe aquele estudante que pode ter acesso a esses meios de informação, existe aquele estudante que não pode. E aí a gente faz aquilo que eu falei, né, a busca do soldado Ryan, a gente tenta resgatar esse aluno, mas o que vai acontecer com esse aluno? Né? O que vai acontecer com aquela família? A gente sabe que a crise que vem aí, uma crise econômica, vai ser drástica, que vai afetar, inclusive, os alunos da escola privada, que vão vir para a escola pública. Né? Isso para mim é claro como água. Né? E isso é muito interessante, porque o que o Estado está deixando de pensar, né, é um código importante do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o direito à educação sem discriminação de raça, condição social, né? E o que ele está produzindo, isso que eu acho o mais curioso, é nesse discurso, assim, a gente tem que fazer alguma coisa e depois a gente vê, ele está produzindo uma discriminação, né? Isso é muito grave. Isso que eu acho que a nota está apontando que é muito grave, né? Silvio, eu acho que como um primeiro momento, não, sim, você fez a sua fala, por sinal, muito rica em termos de pontos que você coloca que são fundamentais, bastante complexos. Eu acho que você pode usar o último bloco das considerações finais para passar esse aspecto tão necessário que é enfim, como que a gente tem uma posição diante de um cenário conturbado como esse e cheio de contradições, a gente aponta caminhos. Eu acho que se você puder fazer isso no último bloco, seria muito interessante. Eu gostaria de destacar, assim, dentre tantas coisas que você colocou, algo que eu acho muito importante, que é essa visão crítica, um posicionamento crítico em relação a esse jargão das habilidades e competências, né? E também em relação às formas de avaliação, porque muitas vezes a gente acaba sendo taxado de que ou você é a favor das avaliações, e como se só fosse possível a avaliação via nota, ou vocês não querem nenhuma avaliação, e por vezes a não avaliação serve também como uma desculpa para fazer um processo de aprovação automática, que é o que vem ocorrendo em vários aspectos, muitas vezes usando erroneamente o próprio Paulo Freire, mas eu acho que o que você colocou é bem interessante, porque fica muito claro que você tem uma concepção que, na minha leitura, a gente pode debater depois, se aproxima até da politecnia, né, de como que o conhecimento, por mais que a gente subdivida em diferentes disciplinas e ciências que têm especificidades, como é possível conectar o processo de educação com a vida concreta, em diferentes dimensões, integrando essas disciplinas, esses conhecimentos, sem cair numa espécie de homogeneização, né,
do conhecimento, numa simplificação do conhecimento. Eu tenho pleno acordo que a gente está diante de uma oportunidade de repensar em profundidade a educação e o próprio país. Então, agradeço muito pela sua exposição. A gente vai fazer aqui um rápido intervalo, e aí peço que os nossos ouvintes, os nossos espectadores compartilhem, curtam o programa, mais uma vez peço isso. Aguardem rapidamente que em instantes a gente volta com a intervenção do professor Araré. Você sabia que 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias no Brasil? 25 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas todos os dias com os alimentos desperdiçados no país. Entre os produtos, frutas, hortaliças, raízes e tubérculos são os mais descartados. Quase metade do que é colhido é jogado fora, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O Brasil ainda não tem uma política nacional que regule iniciativas de combate ao desperdício de alimentos e defina o destino de sobras do processo de produção, comercialização e consumo. Mas na Câmara dos Deputados tramitam atualmente quase 30 projetos de lei com esse objetivo. Faça sua parte. Leve sempre uma lista de compras ao supermercado para que você compre apenas o necessário. Seja um consumidor consciente, não desperdice. Oferecimento Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. Acesse www.ifsp.edu.br/Barretos e conheça os nossos cursos. Educação pública gratuita e de qualidade. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Voltamos então com o programa de solução. Dessa vez, agora, nós teremos a intervenção do professor Araré. O professor Silvio fez já uma explanação sobre as dificuldades dos estudantes, dos professores, né? Muito importante o que ele colocou a respeito de como o ensino à distância ou o ensino remoto, principalmente na atual conjuntura, e especialmente no estado de São Paulo, ele dificulta o acompanhamento do professor que tem acesso àquela turma. Nós, tanto o Silvio quanto o Araré, nós no Instituto Federal, nós ainda temos os caminhos, né, para fazer essa decisão de adotar ou não o ensino remoto de maneira mais democrática, dialogada, tentando ao máximo dialogar com os estudantes, entre os professores, os técnicos. A gente sabe que, infelizmente, isso não foi a realidade em muitas instituições, e mesmo assim esse trabalho é bastante complexo. E ele coloca, como acho que o Silvio colocou para nós agora há pouco, toda a pandemia e toda a crise que enfim, a gente está só no início enfrentando, ela coloca em evidência nas resoluções que são adotadas, né, muitas vezes a depreciação e uma desconfiguração do trabalho docente, né? Então, acho que a fala do Araré vai ser bastante importante para nos ajudar a pensar sobre isso. Então, Araré, passo para você a palavra, por favor, para você fazer as suas considerações. Boa noite, muito obrigado, Christian, professor Silvio, também por estar compartilhando com a gente os saberes. Gostei muito da sua fala. Acho que eu já tinha lido o artigo do professor já também. É um prazer, então, compartilhar com você esse programa. De novo, muito obrigado, Christian, pelo convite. Para a gente conversar de um assunto candente, né, um assunto muito importante, num momento extremamente sensível, né, do ponto de vista da pandemia, mas associado a isso a gente tem também um momento político muito complicado no nosso país. A vontade de sair do país é tão grande que eu começo a falar que o país é só de vocês. Mas é nosso, esse problema é nosso, de fato, né? A questão que eu acho que eu posso contribuir mais aqui hoje é focar um pouco sobre a questão do trabalho docente em si, né? Eu tenho acompanhado o que tem acontecido nas instituições privadas, tanto de ensino superior como de ensino médio nesse momento. Então, eu acho que meu foco pode ficar nisso, e eu acredito que é nessa seara que eu posso colocar algumas coisas para serem pensadas, né? Primeiro, o que eu digo é que a pandemia, ela acelera um processo que já estava encaminhado no setor privado há um bom tempo já. Para quem se lembra, né, para quem não se lembra, até 2018, começo de 2018, o ensino superior, por exemplo, privado, podia ter até 20% de aulas EAD. O Temer, já no apagar das luzes, né,
no finalzinho do ano, ele baixa um decreto e amplia para 40% das aulas do ensino presencial podem ser dados via EAD. Ou seja, a gente se aproxima muito do que é conhecido como ensino híbrido, né? A gente tem parte presencial, parte em EAD. Isso vem atender, de fato, a uma demanda, né, do setor privado, que vê no EAD uma concorrência muito forte, porque o EAD consegue ter um preço muito baixo, porque ela tem o que a gente chama, né, dentro do pensamento marxista, e eu me reputo marxista, né, com todas as minhas limitações, da composição orgânica do capital, né, ou seja, o tanto de pessoas que você precisa para produzir aquela mercadoria. E aí é bom deixar claro que no setor privado a educação é meio, não é fim, né, a produção, né, do lucro, da mais-valia é a intenção final. Ainda que tenhamos ainda algumas instituições que são fundações, né, a sua grande maioria hoje, desde de 97 para cá, quando houve alteração na LDB e permitiu-se capital internacional, né, na educação superior, depois para a educação do ensino médio, esse panorama mudou completamente, né? Então, o professor, ele é visto como um trabalhador qualquer, né? E que gera gastos também, e você tem que minorar esses gastos, no final de contas, para poder ter mais lucro no final das contas, né? Então, o professor, a composição orgânica do capital, ou seja, o número de pessoas, né, de organismos vivos que você precisa para estar produzindo a mais-valia, para estar produzindo a mercadoria, tende a diminuir, né? E isso já vinha acontecendo já no ensino superior privado, que eu estudo mais de perto, né? Como eu disse, estou revisando minha tese para se tornar um livro sobre o tema. Eu estava estudando na época ali já a precarização do trabalho, e me parece que isso era um caminho que já vinha sendo apontado, né? Esse caminho para o que eles chamam de ensino híbrido, né? As justificativas pedagógicas são as mais possíveis, né? A gente faz um contorcionismo pedagógico para justificar essas alterações, né? Vai desde que as coisas mudaram, a sala de aula é muito ultrapassada, os alunos são os milênios ou nativos da internet, que a gente tem que mudar o nosso mindset, porque o nosso mindset está ultrapassado, afinal de contas, essa geração de milênios, eles estão acostumados a mexer na internet e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, pegando um gancho um pouco no que o professor Silvio disse, né, sobre a questão do meio, né, o EAD, ele tem, assim, em algumas circunstâncias, eu acho que ele até pode ser usado, né. A gente, por exemplo, agora está usando a ferramenta. Muita gente vai dizer, olha, a ferramenta é neutra, depende do uso que se faz dela. Eu discordo, porque o professor disse, né, o acesso é diferenciado, a gente não tem um acesso básico à internet por todo mundo, né? Eu tenho alunos que não estão assistindo aula porque não tem internet na zona rural, por exemplo. Como está sendo feito? A gente está gravando essas aulas para que depois, futuramente, ele venha assistir. Mas aí totalmente fora do time, né, da turma, sem condições de fazer uma interação, de perguntar, né, e não é uma aula EAD, né, vou deixar claro, né, é uma aula ao vivo, né, ela não é presencial, mas ela acontece ao mesmo tempo que os alunos estão assistindo e podem ser perguntados, ou seja, é um pouco, eu estou colocando aspas aqui, um pouco melhor do que o sistema EAD puro. Já o sistema que estava caminhando nas faculdades, né, de poder usar os 40%, né, geralmente era dado para disciplinas como metodologia, filosofia, sociologia, antropologia, as disciplinas, né, mais gerais, estava entrando nesse barco, né, as disciplinas mais reflexivas, que justamente são as que mais precisam, né, do debate dialógico, do debate dialético, porque é assim que elas se constroem, essas disciplinas, né, é um método, né, a confrontação, o questionamento, para nós não é uma perfumaria, é um método, né, a dúvida é um método. Então, quando você tira essa possibilidade, você estanca, eu acredito, o processo dialógico que é o ensino. Então, a gente já vinha caminhando nesse sentido, por quê? Porque a partir de 97, como eu disse, né, a gente vai ter a entrada do capital internacional no ensino superior privado e também depois no ensino superior médio. Você vai ter as grandes companhias, né, a Croton, a Anhanguera, a Estácio, que vão começar a comprar aquelas faculdades que surgiram pós-96. A gente tinha lá a reforma universitária de 68, né, que você tinha faculdade privada, mas ela não era privada, ela era o que a gente chama de comunitária, né, não visava o lucro, e tinha uma estrutura muito parecida com a faculdade pública hoje, né, com o conselho universitário, com eleição de coordenador, por aí vai. A partir lá de 90, você começa a ter as faculdades, né, pequenas, em cidades pequenas, que são construídas e administradas por famílias ou por um dono só. Quando, a partir de 97, se permite a entrada do capital internacional, e a partir de 2004 isso vai acontecer de fato,
Essas faculdades, né, pequenas, de donos, né, que são donos locais muitas vezes, e as faculdades que são as comunitárias, elas vão sofrer pressão dessa empresa universitária, né, que é essa empresa que chega, que consegue colocar um preço muito baixo, né, na mensalidade, ela vai pressionar essas faculdades de segunda e terceira geração, de primeira e segunda geração, né, primeira geração pós-68, segunda geração pós-90, vão pressionar essas faculdades a adentrarem dentro de uma lógica mercantilista muito mais forte, né? Se elas não tinham essa estrutura mercantilista muito mais forte marcada, agora ela vai ter que ter. Então, o discurso gerencialista, né, que você vê no setor administrativo de grandes empresas, corporações, vai vir agora para o meio acadêmico, né? Então, palavras como resiliência, proatividade, né, vai começar a aparecer no cenário do professor, e esse professor, né, por sua vez, já começa ali perder o que a gente chama autonomia, né, autonomia de cátedra, né? Esses grandes conglomerados que vão tracionar agora o mercado, porque eles que vão dar a lógica e a toada da organização do ensino privado, eles têm tudo produzido do ponto de vista central, né? Então a prova não é o professor que produz, quem produz é a central, porque ela pode controlar se está sendo dado conteúdo, quem produz o material é a própria central, é ela que manda o material, apostilado, quem faz a correção também é ela. Então, ela tem um controle sobre a produção do conhecimento, cabendo ao professor ser aí muito mais força de trabalho do que trabalho, né? O professor vai num contínuo já de perder na autonomia, sempre com a desculpa de que é para facilitar, para padronizar, para gerar mais facilidades, mas, na verdade, o negócio está se formando muito mais com característica de negócio, né? Onde o professor é um trabalhador, né? Um trabalhador que ele é importante ali naquele processo de condução de aprendizagem, mas que também ele não pode mais se fiar nos seus saberes, né? Os saberes que ele tem, que ele acumulou, né, na graduação, no mestrado, eventualmente no doutorado, não são diretamente, ou diariamente, melhor dizendo, questionados, né? Então, se fala constantemente em atualização, né, em reciclagem do professor, gerando, né, o que a Danielle Linhart diz muito bem, ela chama de precarização ética, mas também precarização do trabalho e tem precarização existencial, como meu amigo Giovanni disse, mas o que ela diz mesmo é precarização, deixa eu só pegar aqui só para eu não me esquecer, é precarização subjetiva. O que é precarização subjetiva? É quando o trabalhador não pode se fiar mais nos conhecimentos que ele tem, ou seja, o que você sabe nunca está bom, nunca é suficiente, você precisa estar a todo momento correndo atrás de aprender novas tecnologias, de usar metodologias ativas, né? Esse discurso da metodologia ativa pega muito também junto com esse discurso gerencialista, né? Temos que treinar os alunos para as competências, né? Temos que usar de métodos ativos para eles aprenderem. Então, o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, nunca é suficiente. Gera, então, esse incômodo, né? Essa precarização no sentido mais amplo possível, porque a precarização salarial, ela é evidente, né? Ela já começa a acontecer quando essas novas instituições chegam. A gente teve, né, nos governos FHC e principalmente no governo Lula, um aumento da mão de obra que é necessária para essas instituições que chegam no Brasil, né? Ou seja, você precisa ter formandos na pós-graduação e, de fato, aumenta-se muito o número de pós-graduados no Brasil, principalmente em áreas de humanas, vai aumentar nesse período, e de docência também, né? A gente vai ter muito matemático, vai ter sociólogo, pessoal de letras. Então, você forma o que eu chamo de exército industrial, exército educacional de reserva, né? Ou seja, você tem mão de obra abundante para poder pressionar o salário desses trabalhadores, né? Você tem um monte de gente que vai saindo da pós-graduação e não tem emprego, né? Estão lá com título de mestre e de doutor e estão desempregados. Isso outrora era raridade, você tinha poucos doutores nas instituições privadas, era muito mais mestres quando tinha mestres, né? Agora não, você tem uma mão de obra farta que acaba pressionando o trabalho de quem está empregado, né? Ele exerce aquela função clássica do exército industrial de reserva, que Marx vai dizer. Só que aqui, no caso, é o exército educacional de reserva. Estão preparados para assumir o seu lugar no ensino público, no ensino privado, a qualquer momento, recebendo um salário muito inferior do que você recebe. E isso a gente já via acontecendo já nesse processo de reestruturação, que começou a partir de 2015 com a grande queda no número de matrículas que a gente teve, né? A gente teve a crise de 2015, depois o Temer vai cortar o ProUni e o FIES, né? Com todos os problemas que tem o ProUni e o FIES, eles eram responsáveis pelo acesso de grande parte da classe C e B às universidades. O governo Bolsonaro aumenta esse corte, então hoje, e além de aumentar, ele deixa mais burocrático o processo
para acesso à educação superior. Então, você vai ter uma queda muito grande de matrículas, né, no Brasil a partir de 2015. A gente vem tendo, historicamente, né, desde lá de 90 até 2014, um aumento muito grande nas matrículas, principalmente no setor privado, que é responsável por 80% do ensino superior no Brasil. Ou seja, qualquer projeto de nação que se pense no Brasil tem que tem que se passar pela estrutura, né, e organização do setor privado. Ou seja, eu tenho para mim, né, e eu disse isso lá, inclusive, quando eu critico o Christian semana passada, que a educação ela tem um valor civilizatório, né, e é complicado quando você transforma ela em mercadoria, né, porque o fim fica muito distinto e é quase impossível conciliar. É lógico, né, que em muitos casos, muitas instituições, principalmente as que são fundações ainda, ou que têm donos, né, que são ideólogos ainda da educação, lutam pela educação, você vê ainda uma resistência a esse processo. Mas até quando vai se resistir a isso, visto que essas instituições que têm capital internacional cada vez mais assediam essas instituições menores, ou querendo comprar elas, ou querendo encampar elas, ou até, de certa forma, promovendo o fim delas, porque é uma concorrência da qual elas não têm estrutura para aguentar, né? E isso vai rebater, né, é lógico, no trabalho docente. O trabalho docente, então, vem sendo cada vez mais estranhado, né? É um trabalho que ele tem pouca autonomia sobre ele, para não dizer, em alguns casos, nenhuma, né? É tudo determinado de cima para baixo, ele tem tudo pronto, o que é para ser dado, quando é para ser dado e como vai ser cobrado. Ou seja, quando se cobra na prova, e essa prova vem da instituição, a instituição, na verdade, está querendo saber até onde o professor conseguiu dar a matéria, se ele está conseguindo dar a matéria ou não. Então, você tem, né, um discurso que vai se aprofundar a partir de 2015 por conta da diminuição, né, do trabalho docente, ou seja, você tem menos matrículas, então você tem menos trabalho. Há um processo de adoecimento desses professores, mas aí tem um disclaimer, né, que eu faço daqui a pouco para vocês, mas aumenta-se a precarização também e o rebaixamento do professor enquanto profissão. É uma profissão que eu reputo de grande importância. Ele vai ter um rebaixamento salarial, mas também um rebaixamento da própria profissão. Por quê? Porque agora as faculdades, né, começam a juntar turmas. Então, você dá uma aula, por exemplo, de metodologia, você dá aula de metodologia para 4, 5 cursos diferentes, né, na mesma sala. Você não pode especificar nada, porque você está falando com direito, engenharia, psicologia e administração e pedagogia na mesma sala. O professor, então você substitui lá, você tinha 5 professores dando essa matéria, agora você tem um numa mesma sala. Você corta as horas de atividades, que eram fundamentais para os professores desenvolver pesquisa e extensão. Pesquisa e extensão praticamente desaparece, o pouco que se tinha, né, de pesquisa e extensão, até porque a fórmula faculdade permite, né, pelo MEC, que não se tenha, a faculdade não tem a necessidade de ter pesquisa e extensão, né, e aí isso aí foi uma adoção já da Carta de 94, né, que vai refletir na LDB de 96, né, que já é uma indicação do Banco Central, já, né, para que se diversifique os modelos de ensino superior e deixe que o ensino privado, né, que o setor privado supra essa necessidade que o ensino público não conseguiu suprir. Então, esse rebatimento, né, no trabalho do professor é esse primeiro momento que começa a ser estranhado o trabalho, porque ele perde autonomia sobre o trabalho. O segundo momento é o achatamento salarial, devido a esse exército educacional de reserva que pressiona o salário dos professores que estão empregados nesse setor, né? E terceiro é uma dissolução, né, da organização de classe ou da solidariedade entre esses professores, visto que agora eles começam a competir entre si pelas poucas aulas que sobram, né? Então, há um processo de esfacelamento da pouca união que tinha dessa classe. É uma classe no setor privado historicamente desunida, né, muito pouco organizada, mas essa solidariedade que existia, né, de pertencimento à classe, ela se esgota, porque agora há uma luta, né, dentro dessas empresas para manutenção da hora-aula, como bem disse o professor, uma hora-aula mal paga, mas que não reflete o trabalho de fato executado, né? Quando você realiza a hora, você trabalhou muito antes. É aquela velha metáfora, né? O corredor de maratonas, ele não corre só quando vai correr a prova, ele tem que se preparar antes, né? O professor é a mesma coisa, ele tem que se preparar com muita antecedência, muito bem preparado. Então, esse professor, ele vai romper as redes de solidariedade dele, né? E isso já entra um pouco na minha pesquisa, que eu já publiquei algumas coisas, mas vai sair como livro. A tendência, né, num cenário de precarização do trabalho, precarização assistencial, rebaixamento de categoria, estranhamento,
e precarização ética também, né, que essa coisa da dissolução dos laços gera essa precarização ética, né? É companheiro denunciando companheiro, é companheiro querendo pegar o lugar do outro. Então, essa dissolução, essa precariedade ética, ela vai aparecer. O Alex Harnett, acho que fala sobre ela, e também essa precarização subjetiva da Danielle Linhart também, né? Essa coisa de você ficar sempre com medo de não saber o suficiente, de ter que se atualizar a todo momento, né? É aquela síndrome lá do impostor, de você achar que você não tem qualidades suficientes para ser professor dentro desse contexto, onde exige-se o quê? Um ensino para o trabalho, um ensino proativo, um professor resiliente, um professor que abrace a empresa, que vista a camisa da empresa. Essas empresas educacionais, principalmente de terceira geração, elas cobram um entusiasmo quase como se você fosse aqueles representantes daquelas empresas que vendem produtos de pirâmide, né? Algo muito parecido com isso. Então, nesse cenário, né, era esperado que eu encontrasse um ambiente de adoecimento docente, né? O burnout, como é muito conhecido em estudos que são feitos, em relação ao ensino médio, ao ensino público, né? Nós temos muito estudos sobre burnout no ensino médio, no ensino privado, no ensino público, né? E lá a gente sempre vai estudar o absenteísmo, né? Os professores que pedem licença, afastamento, que entregam atestado médico. E para minha surpresa, quando eu fui fazer esse levantamento, né, pegando os dados do setor, eu vi que não tínhamos afastamento, não tínhamos pedidos de licença, era muito pouco atestado médico que aparecia nesse setor. E se a condição era uma condição de adoecimento, por que isso não acontecia? E aí eu cheguei, né, a fazer umas entrevistas. Eu fiz primeiro um levantamento quantitativo, né, com mais de 1.000 professores, né, do ensino superior privado, onde mais de 50% relata que precisou faltar 3 a 5 vezes no ano no ensino do trabalho e nunca faltou por medo. Relatam lá 45% a 60% relatam que já trabalhou com pequenas enfermidades várias vezes no ano. E aí, depois da entrevista, eu fui ver que, né, eu defini o pós-burnout, ou o que eu chamo de silenciamento do sofrimento, ou a privatização do sofrimento, né? A forma do professor, a forma que se exige, né, o ethos do professor universitário privado deve ser um ethos de abnegação, deve ser um ethos de privatização da própria sofrimento do corpo, ou seja, ele deve negar esse sofrimento do corpo, ele deve negar esse esgotamento que ele tem em nome da manutenção, né, no mercado educacional. O mercado educacional é uma guerra, e só pode ficar na guerra as pessoas que são resilientes à guerra, as pessoas que enfrentam a guerra. Então, esse professor, ele privatiza, né, esse sofrimento dele, silenciando diante dessas coisas, né? E por que ele silencia? Porque existe essa precarização ética. Se ele fala que está mal, o companheiro vai falar para a direção: fulano de tal está desgostoso, não quer mais dar aula, fulano de tal não gosta de trabalhar, né? Então, existe essa precarização ética, e também é o entendimento por parte dele, ele faz essa leitura, de que o sofrimento não é bem visto, né? O adoecimento é um luxo para essa categoria, né? E o pouco que eu conversei com o pessoal do ensino médio privado, me parece que isso se replica lá de certa forma, né? Com maior intensidade ou menos intensidade, dependendo da condição, mas isso se replica também, né? A forma necessária do trabalho é um trabalho de um animador, muitas vezes, né, ou de um facilitador, como gostam de chamar, no processo de aprendizado, já que o professor agora deve motivar o aluno a aprender, né, só que de uma forma totalmente torta, visto que o aluno tem uma bagagem, muitas vezes, de conhecimento precária também. Então é difícil você deixar esse processo de aprendizagem autônomo, porque ele também não consegue estabelecer algumas interconexões entre as coisas que devem ser aprendidas. Então, de maneira geral, esse cenário já estava posto já, e o processo de pandemia, vou ter que fazer uma observação, né, no livro, né, vou fazer uma atualização, né, falar que a pandemia, na verdade, o que ela fez foi acelerar esse processo. Um processo que já estava em curso e fez com que as faculdades tivessem que rapidamente, né, criar toda uma estrutura, ainda que precária inicialmente, é bom que se diga isso, precária porque os professores não foram preparados para isso, né, porque a coisa foi muito rápida, e a faculdade precisava manter isso, e a questão de manter é porque a própria pandemia já faria com que muitos alunos deixassem de pagar a mensalidade, né, houve um aumento de 70% na inadimplência nesse setor. Então, se você interrompe as aulas, a inadimplência seria absurda. Então,
a busca pelo EAD ou pelo ensino à distância, ela responde primeiro a uma necessidade financeira e não pedagógica dessas instituições. Elas vão buscar essa solução, e essa solução rápida e sem preparo, né, diga-se de passagem, porque ela precisa dar uma satisfação ao aluno e continuar oferecendo produto. Porque se ela acessa isso, ela acessa o ganho dela e chegou tudo. Então ela precisa rapidamente organizar isso. E ela organiza essas bases que a gente está usando agora, por exemplo, né, o Skype, o Google Meet, o Teams, o Zoom, tudo passou a ser muito usado, né? A gente percebe que por parte de alguns professores tem uma questão geracional, que tem uma extrema dificuldade de se usar isso, e aí, de novo, né, são penalizados, né, não é neutro a questão, né? Não é neutro, você tem pessoas que têm mais acesso, menos conhecimento, mais conhecimento sobre isso, então tem muitos professores que estão tendo dificuldade, inclusive do setor público, como eu estava conversando esse dia com alguns professores, né, que estão se sentindo estão tendo dificuldade em fazer isso, e no setor privado não há essa escolha, o professor teve que rapidamente se adequar, muitos professores tiveram que comprar notebook, porque não tinha um notebook suficientemente rápido ou bom para poder fazer essas aulas, ele teve que reinventar seu material, né, porque aí ele precisa agora montar tudo em PowerPoint, então ele tem que ter um retrabalho muito grande, né, para isso. A aula é uma aula sem muitas garantias, né? Você sabe que a pessoa está lá online, mas você não sabe se ela está assistindo, se ela foi fazer outra coisa, se ela está dormindo. O feedback é menor, né? É pouco, e o conteúdo se vai muito mais rápido, né? Porque você abre o link, começa a aula, né? Você já começa falando, você tem pouca interrupção, né? Não é na sala de aula que você vai, socializa com o aluno, conversa com todos, faz a chamada, e começa o conteúdo, tira a dúvida, dá o exemplo. Aqui não, é uma coisa muito mais fluida, no sentido ruim da palavra, o que acaba tendo, eu acho que, repartimentos, né, o reflexo na própria aprendizagem do aluno. Eu já tinha eu tinha certas restrições ao EAD, né, no ensino superior, eu sempre externei isso, está isso lá na minha tese. Já era previsto que o ensino superior privado, o EAD superaria o presencial, e agora, a necessidade dessa medida frente à pandemia só acelerou um processo que já estava em curso, que era tentar enfiar o maior número possível de disciplinas via EAD. Essa experiência, então, do ponto de vista das instituições privadas, acelera uma coisa que estava prevista por conta dos professores, né? Vai selecionar também quais estão aptos para essa nova realidade, e aí, né, é um processo de peneira, porque, como eu disse, a ideia da inserção do EAD é diminuir o número de professores, né, que vai dar essa disciplina. Se eu dou uma disciplina EAD, eu posso dar essa disciplina para a faculdade de 3 mil alunos, enquanto se fosse presencial, eu ia precisar aí de 20 professores, né, 15 professores para dar essa disciplina. Então, a composição orgânica do capital vai ser feita, a diminuição da composição orgânica do capital vai ser feita, é um desemprego estrutural. Por que um desemprego estrutural? Porque ele não vai voltar. Ou seja, uma vez ido para EAD, algumas disciplinas, você não vai ver esse movimento de retorno. Falar, não, agora vai voltar a ser presencial. Muito difícil, porque diminui custos. Então não se volta a ser presencial. Então é um desemprego estrutural, é como o desemprego que a gente está vendo agora no setor bancário, dos caixas, é como a gente viu dos cortadores de cana no passado. É um desemprego que não é sazonal, é um desemprego estrutural. A profissão docente vai passar por uma reestruturação, está passando, né, que vai se desdobrar em dois sentidos. Primeiro, né, a transformação do docente, principalmente no setor privado inicialmente, mas eu disse no final lá da minha tese, que eu acho que o setor público também vai experimentar isso muito rapidamente. O Silvio disse sobre a questão da produtividade do trabalho, né? Tem muito isso realmente, né? O que a gente ouve falar, né? Eu tenho muita proximidade com o pessoal do setor público, né? E também trabalho numa instituição que é comunitária, então a gente tem um pouco disso também, essa coisa da produtividade, esse aperto que tem em torno do professor, mas eu acredito que muitas dessas alterações que a gente está experimentando agora no setor privado acabam pressionando futuramente o próprio setor público, né? Então, essa pandemia vai servir para fazer essa avaliação, as instituições fazem avaliação constante do trabalho docente, para ver se os alunos estão gostando ou não dessas aulas, e depois esses melhores, sem dúvidas, vão continuar com essas disciplinas online, muitas não vão voltar a ser presenciais, né? Não vão voltar, porque você tem esse 40%, você tem essa desculpa de que você tem que rivalizar com o preço do EAD, então isso não vai voltar e vai se estabelecer um processo que já estava em curso, só que vai ser adiantado. A nota
que a gente pode dar, que tem muitos alunos do sistema presencial que está fazendo o EAD, que está fazendo esse sistema à distância e que reclama muito, ou seja, eles conseguiram perceber a diferença, né, da educação presencial, com o professor em sala de aula dialógico, com o professor dando essa aula remota. E eu acho que era mais ou menos por aí. Araré, você falou já o tempo previsto por nós. A gente tem um último bloco para tratar de considerações finais, e eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a sua fala e parabenizá-lo, porque é impressionante, eu fico impressionado, né? É como se essa crise, que é econômica, junto com a pandemia, ela tornasse o óbvio que estava escondido algo extremamente visível, e me assusta, sobretudo, os estudantes e os professores da rede pública não entenderem coisas básicas que você colocou. Por exemplo, é óbvio que a pressão para não adiar o Enem, para não parar as aulas, ela vem do setor privado por uma razão óbvia, né? O setor privado precisa da mensalidade, e se não tem aula, ele vai ter que, a empresa vai quebrar. E é curioso como muitas vezes o parâmetro se inverte, né? Porque a pessoa está no setor público e ela incorpora essa lógica, muitas vezes sem lembrar desse detalhe que, bom, no caso da educação privada, por isso que a educação não pode ser privada, né? Porque ela vira um produto, ela vira uma mercadoria, e aí dane-se qualquer discussão mais aprofundada sobre educação. E o que me impressiona também é como essa lógica do uso da tecnologia para baratear custos e, portanto, aumentar os lucros, ela se reproduz em todos os níveis do mundo do trabalho, e que no caso da escola, como você bem colocou, o que ela produz entre os trabalhadores? Se eu tenho um professor para dar aula para milhares, outros ficam desempregados. Então eu tenho que competir com o meu colega. Eu sou professor, eu tenho que competir com ele. E os alunos passam por isso exatamente no vestibular, que é uma expressão também de uma luta entre alunos, entre jovens, que vão se matar para entrar no vestibular, que depois vão se matar para entrar no mundo do trabalho, e todo mundo acha como se fosse algo imutável, sendo que não é. Você pode ter, por exemplo, uma legislação que obriga a ter no máximo 15 alunos por aula, você vai precisar de mais professor, então você vai gerar emprego, você contrata mais professor, você reduz o tamanho da sala de aula, você melhora a qualidade do ensino. E por que não pode pensar assim? Por que a gente tem que pensar em termos de produção de lucro se não é a gente que é dono das escolas? Sim. Então, eu achei muito importante a sua colocação, agradeço bastante, e a gente vai fazer aqui um rápido intervalo para no final a gente fazer as últimas considerações. Ótimo. Minuto da Saúde. O álcool em gel é uma forma de combater o coronavírus fazendo a higienização das mãos. Apesar disso, é importante saber que a indicação é de que o produto seja o álcool 70, ou seja, que ele seja feito com 70% de álcool etílico, etanol. Essa é uma quantidade necessária para combater micro-organismos como bactérias, vírus e fungos. Mas você sabia que existem cuidados necessários na forma como guardar esse álcool para que ele não perca suas propriedades de combate à doença? Isso é o que nos explica a médica pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública, Patrícia Canto Ribeiro. Evitar que ele fique exposto à luz solar, não deixar o álcool em gel aberto, né? Tomar cuidado com prazo de validade. A gente viu alguns relatos também, né, de venda de outros produtos que tinham uma semelhança com o álcool em gel, mas não era álcool em gel. Então, evitar comprar de locais que você não conheça a procedência, produtos sem rótulo, que não tenha prazo de validade, isso é bem perigoso, né? Então, você pode estar comprando outra coisa, achando que está seguro e não está. Segundo o Ministério da Saúde, a transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de toque do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados de computador, entre outros. Por isso, não abra mão da distância mínima de 2 metros entre você e as outras pessoas nos estabelecimentos comerciais, além do uso de máscara.
Lave bem as mãos e faça uso do álcool em gel depois de manusear objetos e equipamentos. A melhor forma de evitar o coronavírus é se protegendo. Se você tem dúvida se está com coronavírus, basta ligar para 136 ou acessar no chat pelo site saude.gov.br/coronavírus. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda! Rádio Acadêmica! Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Chegamos, enfim, ao terceiro bloco do programa Dissolução, hoje debatendo educação à distância, o ensino remoto, a precarização do trabalho docente e da própria educação, né? E nesse contexto de pandemia. Então, peço pela última vez para quem está vendo, se inscrever no canal do YouTube, no Facebook, compartilhar, para os ouvintes também compartilharem o link. O debate de hoje foi bem interessante, a gente está agora no momento de finalização. E aí, antes de eu passar a palavra para os nossos convidados fazerem as considerações finais, eu gostaria que eles considerassem uma questão que é muito, muito premente, que acho que nós três estamos vivendo aqui enquanto professores, mas os demais professores estão vivendo, os estudantes estão vivendo, que é o seguinte: há muita angústia, né, em torno da pandemia, porque tudo indica que a curva no Brasil, ela ainda está no começo, e é quando a gente já ultrapassa o número de 1.000 mortes por dia. Isso, para quem não tem uma base, é mais ou menos a cada 71 segundos, 1 minuto e 11 segundos, tem um brasileiro morrendo por conta da Covid. E então todo mundo sabe que não vai ter como voltar rapidamente ao ensino presencial. E é em torno desse cenário que surge a imposição do ensino remoto ou do ensino à distância. Então, eu gostaria que os convidados fizessem as considerações finais e também apontassem soluções, caminhos, aquilo que eles considerariam o mais razoável do ponto de vista das próprias escolas, né? Mas também em termos mais estruturais, mais macro, né? A gente pode dizer assim, umas soluções de tamanho amplo e nacional. Passo primeiro, então, a palavra para você, professor Silvio. Legal, Cristiano. Eu gostei muito de ouvir o Araré também, essa realidade do professor da escola privada. Eu acho que se a gente substituísse por escola pública, hoje estaria muito próxima, né? E é uma coisa muito triste de dizer, né? Mas é a realidade, a gente precisa falar isso. Há muito tempo a escola tem produzido sofrimentos, né? A gente viu índices de depressão, crianças, os bullying e tal, crianças que se automutilam, enfim, tem uma realidade profunda aí da escola que a gente precisa pensar e que eu acho que tem a ver com esses sofrimentos, né? Desse ritmo de produtividade, de excessiva produtividade, né? E numa situação como a que a gente está vivendo, isso tende a piorar exponencialmente, né? Eu diria o seguinte: a gente tem que pensar o seguinte, tem alunos que estão passando fome mesmo, né? Fome dura, né? E isso é uma base que eu acho que a gente tem que trazer. Merenda é fundamental para essa galera que está aí, né? Então, a partir disso também pensar outras coisas, porque se fala, não, o aluno que está recebendo as aulas, né, inclusive da escola privada, tá ok, mas vocês já se imaginaram passar 4 horas na frente de uma tela, ouvindo os professores, como se a escola pudesse ser transportada dentro da tela, né, traduzir digitalmente a escola? Então, acho que é uma boa oportunidade da gente pensar outras coisas, né? Isso eu acho que é um convite aí aos professores, né? A despeito de toda a pressão que se tem, eu acho que aí tem uma questão de classe também trabalhadora, que a gente tem que pensar como que a gente pode reverter isso, mas a gente está esquecendo uma coisa fundamental, né? A raiz da palavra escola vem de escolé, né? Que é ócio. Então, a gente tem todo esse tempo da produtividade, tem que produzir e tal, e, na verdade, a gente esquece que o conhecimento, ele é resultado de um ócio, né? A gente precisa parar para pensar.
E eu acho que nessa questão emergencial parece que não se tem essa parar para pensar. Parar para pensar não para ficar divagando, mas parar para pensar com quem que a gente está ali dialogando. Quem é esse aluno que a gente está diante de nós, né? Como que a gente pode criar canais de comunicação? A aula não é só o único lugar desse espaço de conhecimento só, né? A gente tem outros espaços, né? A gente, na universidade, a gente tem pesquisa, extensão, né? E acredito que a gente pode explorar essas dimensões nesse sentido. Não tem muito tempo para dizer tudo que a gente tem a pensar, mas isso é super fundamental, porque na medida em que a gente começa a pensar a escola nesse ócio, né? Nesse tempo outro, de rupturas e tal, a gente começa a pensar uma outra dimensão da escola, que não é mais a escola mercadoria, né? Mas é uma forma escola, como tem dito o Gert Biesta, o Ian Machelain, e outros tantos que depois eu posso passar as referências, né? Então, acho que é muito importante a gente começar a pensar isso, não responder às emergências que a gente tem de uma maneira imediata, né? A gente tem que responder de uma maneira reflexiva, entendendo que a gente não pode deixar de fato nenhum aluno para trás, né? Romper com certos procedimentos e padrões de produtividade que a gente tem, que na verdade não tem nada a ver com educação. Educação é com tempo. Imagina se o Newton tivesse que se preocupar com a prova no dia seguinte, com o relatório no dia seguinte, nunca iria imaginar a lei da gravidade, brincava uma amiga minha da física. Enfim, é uma dimensão que eu acho que a gente tem um desafio a pensar. O que significa esse ócio, que não é o ócio da divagação, o ócio do lazer burro, né? Mas um ócio de fato, e que não é esse ócio produtivo também, mas é um ócio que nos faça conexões com o outro, né? Então, eu diria de uma maneira, em pouco tempo que eu tenho, acho que já extrapolei, um pouco isso. É necessário que a gente recupere a escola como bem público, e nessa que a gente recupera como bem público, recuperar o real tempo da escola, que é esse tempo de pensar, o tempo de mediações devagares, que respeitem a experiência de cada aluno. E a situação hoje exige isso. Não, Silvio, eu acho que eu concordo plenamente. Muitas vezes as pessoas aplicam preconceitos, né, sobre as ciências humanas em geral, mas a ciência como um todo, e especialmente desprezando essa característica tão relevante que você coloca, que é o pensamento. A gente precisa de tempo para pensar, e mais, o pensamento coletivo, né, dialogado, trocado. Eu tô com a nota da Repu aqui, e acho que é interessante ler alguns trechinhos dela sobre as defesas que vocês vêm fazendo, né? Então, que a decisão sobre o retorno às aulas presenciais respeite orientações sanitárias. Por mais óbvio que pareça, isso é fundamental. Que as decisões sobre a organização das escolas para o retorno às aulas presenciais sejam debatidas com a comunidade escolar, né? A gente está com dificuldade, mesmo no Instituto Federal, que é uma instituição que preza muito pela democracia, a gente está com dificuldade ainda de debater com as famílias, de debater com os alunos. Isso é fundamental. Suspensão dessas avaliações, né, que, enfim, são avaliações bem equivocadas, metrificadas, com parâmetros muito superficiais de como se dá um processo de educação, o próprio adiamento do Enem, que parece que, enfim, aos poucos a sociedade civil, a comunidade escolar, essa coluna, uma das colunas vertebrais, né, da classe trabalhadora, que são os professores, junto com os estudantes, a gente está conseguindo pautar isso na sociedade. Então, eu agradeço muito a sua participação aqui, acho que você foi muito claro na sua exposição, você revela o seu comprometimento com a educação, o seu comprometimento com os estudantes, então espero poder contar com a sua presença em outro programa, tá? Com certeza. E, Araré, eu vou pedir também agora para você fazer as suas considerações finais. Primeiro, eu quero então agradecer pela oportunidade, né, de estar com você, Christian, professor Silvio, é um momento realmente de instabilidade muito grande, né? Esse momento, na verdade, ele é o ápice de um processo que já vinha acontecendo de estabilidade no setor privado para a carreira docente, né? Muita gente desistindo da carreira docente, eu tenho acompanhado isso nos últimos 5 anos de muito próximo, né? Muita gente desistindo da carreira docente, partindo para outras áreas,
porque percebe que não dá mais para planejar a vida a longo prazo na carreira superior docente. Essa pandemia, ela cria ainda mais incertezas, né? Muitos professores já tiveram seus salários diminuídos, cortado horas-aulas, cortaram horas de contrato, por conta das incertezas, e essas incertezas continuam para pós-pandemia, e esse cenário de incerteza ele se intensifica na medida que o professor não tem um lugar de apoio, esse professor não tem um lugar de respaldo, não tem um lugar de fala, não tem um lugar de compartilhar essas angústias, né, compartilhar esses problemas que levam ao que o professor Silvio estava dizendo agora no começo da fala, né, é um lugar que adoece, que gera depressão, que gera tristeza, e eu tenho visto cada vez mais isso, né, pessoas desgostosas do trabalho, que não conseguem pensar o futuro dentro desse trabalho, e que já vinham pensando assim, né, bom que se diga, mas essa incerteza gerada pela pandemia e a falta de um espaço coletivo de escuta e, acima de tudo, de resistência a isso, se mostra para essa classe uma coisa mortal, porque ao mesmo tempo que ela não tem isso, ela não consegue reconhecer a necessidade disso. Muitos dos professores aderiram muito facilmente ao discurso gerencialista, né, da meritocracia, da proatividade, e agora, em um momento como esse, todo esse discurso rui, né, ou fica abalado para essas pessoas. Mas a falta de uma organização se mostra muito, muito forte nesse momento. Talvez a gente tenha que chegar ao fundo do poço para começar a reestruturar, né, sindicalmente os sindicatos, né? Nossos sindicatos foram destruídos, e também não só por conta da questão da anuidade, né? A gente já tinha um sindicato que, por problemas próprios dele mesmo, tinha perdido a representatividade já há um bom tempo, já não conseguia mais organizar a classe, nem falar em nome da classe. A gente está num cenário caótico, né? Política, economicamente e sanitariamente, mas às vezes é nesse cenário de falta de alternativa, de falta de saída, que as coisas aparecem. Eu creio que a nossa categoria, né, esse trabalho que a gente está fazendo aqui de debater, de conversar, de levar esse problema adiante, é um dos passos, né, a ser dado. Mas eu acho, como você disse, a gente tem que conseguir chegar um pouco além, né, do que dentro dessa institucionalidade permitida, né? Eu acho que a gente tem que conseguir usar esse momento de extrema precariedade em todos os sentidos para pensar alternativas para além do que está posto, para além do que é mais institucional. E aí eu, de novo, volto a falar, né, que eu acho que aí nesse caso as redes podem servir muito para a gente fazer isso, né? Porque por enquanto a gente não pode sair dessa dimensão, mas assim que pudermos, eu acho que passou da hora da gente começar de fato se organizar novamente enquanto classe, né? Esse discurso de classe que muita gente achava que estava ultrapassado, e agora a gente vê que o recorte de mortes no Brasil atende muito mais a uma característica de classe social do que de idade, né? O que escancara as nossas mazelas enquanto nação, né? Tudo isso que a gente está vendo agora, né? Esses 1.200 mortos que tiveram ontem, na verdade é o escancaramento, e foi como você disse, né? Você disse muito bem, parece que ela joga uma luz, né, sobre esses problemas, né? E aí, como diz o Ed Rock dos Racionais, né, ilumina, mas também apodrece o esgoto, né, a luz. E nesse caso a gente mostra toda a nossa podridão, e a gente tem que quebrar, eu acho que a gente tem que quebrar essa anomia, quebrar esse silêncio, né? Durante muito tempo os movimentos mais progressistas, né, ficaram calados por conta da experiência e da crítica que se teve aos governos de esquerda, mas eu acho que agora é hora de se rearranjar, se organizar e pensar em alternativas para fora disso. Não dá para a gente aceitar puramente e simplesmente o discurso de que não dá, ou é assim mesmo, eu não posso fazer nada contra isso, eu tenho que aceitar esse discurso de resignação, né? A gente tem que saltar dessa resignação para uma ação. E eu espero que, de repente, os professores do ensino público têm mais capacidade de organização e podem ser a ponta de flecha, né? Pode ser um movimento de vanguarda, pensem muito fortemente nisso. E puxa a reboque depois esses professores que têm menos capacidade organizativa, porque o contrato deles é condicionado, né, a ter turmas, né? Muitos dos professores hoje são obrigados a ser atrás de aluno, porque se não tiver aluno, ele não tem trabalho, e aí ele vai trabalhar dando palestra, ele vai trabalhar distribuindo panfleto, porque a condição é tão precária que ele se sujeita a isso. Por isso que a gente precisa de uma categoria mais autônoma, no sentido de ter mais independência, para puxar
essa mudança de paradigmas. Eu acho que é isso, né? A gente está num momento de crise, um momento difícil, mas é justamente nesses momentos que aparecem as soluções, quando a gente acha que não tem mais saída. Muito obrigado mais uma vez e um forte abraço. Eu que agradeço, Araré. Eu tive o prazer de ter um processo de formação continuada em que você fez uma excelente exposição para os professores do Instituto Federal. Acho que foi um momento muito importante. Esse debate é muito importante para a comunidade do Instituto Federal. Eu estendo tudo isso que você falou em termos de começar a pensar que educação nós queremos, se é esse o único tipo de educação que é possível, se essa é a única forma de viver que é possível. Afinal de contas, as pessoas estão morrendo e a gente sabe que não é só em função da pandemia, as questões sociais entram. Eu estendo tudo isso aos estudantes. Eu acho que os estudantes precisam pensar e participar desse processo de maneira ativa, dialogada com os professores. Afinal de contas, a gente está falando de um projeto de vida, de um projeto de sociedade, né? Quando a gente fala de educação, a gente está falando, talvez, de uma das experiências mais profundas, marcantes e importantes da formação de todo e qualquer ser humano. Então, eu agradeço bastante a sua exposição. Peço pela última vez para todos os que estão nos acompanhando se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem. Nós tínhamos uma característica no programa que, infelizmente, nós tivemos que retirar, que era o pedido para vocês, convidados, sempre escolherem músicas, por conta da questão da mercadorização da própria arte, né? A arte como mercadoria. A gente passou a ter problemas, mesmo não sendo um canal monetizado, um canal que gera recursos por estar no YouTube ou no Facebook, enfim, a gente passa a ter problemas porque a gente veiculava música de artistas no programa e o YouTube, o Facebook, ele começa a travar o nosso programa por conta desse processo. Então eu convido todos os que estão nos escutando a entrarem no site da Rádio Acadêmica, onde a gente preparou uma trilha sonora específica para esse tema. E aí é perguntar para o Silvio e para o Araré se vocês querem sugerir alguma música para a gente inserir na nossa playlist. Eu vou aproveitar e vou agradecer também, viu, a presença aí ter essa conversa. Não conheci o professor Araré, adorei a fala. E vou deixar, então, à disposição para perguntas depois, se quiser colocar meu e-mail lá, a gente coloca aí para a roda. E outra coisa, a música é importante, né? Os artistas estão sofrendo muito nessa pandemia. Eu lembro aqui de uma música que foi muito legal, que é o Exu nas Escolas, da Elza Soares, que é maravilhoso, e eu acho que diz muita coisa para a gente nesse contexto. Ótimo. E você, Araré, qual é a sua música? Olha, eu vou escolher uma música, eu fiquei entre duas aqui, mas eu vou escolher Capitão Indústria, do Paralamas do Sucesso. Maravilha, maravilha. A gente vai colocar as duas músicas na nossa playlist e convidamos aí todos a migrarem lá para o site da rádio, que a gente disponibiliza também aqui no chat, para que a gente continue refletindo sobre esse grande debate de hoje. Abraço a vocês dois, professores, abraço a todos, espero que a gente se encontre, seja por uma nova live, mas sobretudo pós-pandemia, para pensarmos no que fazer. Tudo de bom. Valeu. Radioacademica.com.br, a rádio feita para você.